Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No meu último episódio desse podcast, eu comecei a responder uma pergunta de Johnny. Johnny falou: eu já aceitei Jesus, mas não sou batizado. Posso participar da ceia? Comecei comentando sobre a importância da ceia, o que significa, e que na ceia do Senhor, pessoas já convertidas lembram do sacrifício que ele fez, do derramamento do sangue dele, de como o corpo dele foi sacrificado para nos salvar dos nossos pecados. Agora eu quero falar um pouco sobre outro aspecto da pergunta dele. Ele disse: aceitei Jesus, porém não sou batizado. É muito comum ouvir no ensinamento de muitas igrejas hoje, até em panfletos usados para evangelizar, que a pessoa precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Muitas vezes ensinam que precisa levantar a mão para mostrar isso, ou talvez ensinam uma pequena oração para pedir para Jesus vir e habitar no coração. E afirmam com toda a convicção que fazendo isso você pode ter certeza da sua salvação. Eu posso ter certeza da minha salvação quando eu faço o que Jesus diz, não o que algum pastor ou autor de algum panfleto diz. E nesse ponto, infelizmente, muitos estão ensinando uma mensagem reduzida do Evangelho, tentando simplificar demais, reagindo contra alguns abusos com outras distorções. Eu não quero defender nenhuma doutrina humana. Eu quero saber da minha salvação e ajudar você com a sua salvação, baseado exclusivamente no que nós encontramos nas Escrituras. Não devemos nos importar em aceitar o que homens ensinam, mas devemos buscar o conhecimento da vontade do Senhor. Então, essa ideia que aceitei Jesus, porém não sou batizado, é uma pergunta que realmente se encaixa no ensinamento do Novo Testamento. Eu acredito que Johnny foi bem sincero em fazer essa pergunta, baseado no entendimento que ele tem do ensinamento recebido, talvez, de pastores, de igrejas. Mas vamos ver o que Jesus disse. Quando Jesus enviou seus apóstolos para pregar o Evangelho, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quando alguém fala de aceitar Jesus, levantando a mão ou fazendo uma oração, está ensinando a mesma coisa que Jesus disse? Jesus disse que para receber a salvação era necessário crer e ser batizado. Os apóstolos saíram pregando. Começaram, como Jesus mesmo mandou, em Jerusalém. E no dia de Pentecostes, umas 7 semanas depois da morte de Jesus, tiveram a oportunidade de pregar para milhares de pessoas em Jerusalém. E a mensagem que pregaram, nós temos o relato da mensagem de Pedro, especificamente, mas essa mensagem foi bem direta. O objetivo foi de mostrar que essas pessoas estavam vivendo no pecado, lutando contra Deus, contrariando a vontade de Deus. E quando os ouvintes entenderam sua situação de estarem contrariando Deus, vivendo no pecado, perguntaram para Pedro: o que faremos? Atos 2, versículo 37. Agora, se fosse a mesma pergunta hoje em dia, no meio de muitas igrejas, pecadores dizendo: o que faremos para resolver esse nosso problema do pecado? O ensinamento de muitos pastores hoje seria: levante a mão para mostrar que você quer aceitar Jesus. Ore para Jesus entrar no seu coração. Mas o que Pedro disse? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele claramente acreditou na necessidade da fé. Ele acabou de defender que Jesus é o Cristo.
E a pergunta deles vem baseado na fé. Eles acreditavam na mensagem, mas agora o que faremos para resolver esse problema da barreira do pecado entre o homem culpado de pecado e Deus, santo e perfeito? Pedro disse, primeiro precisa se arrepender. A coisa mais difícil, na verdade, nesse processo, é a decisão de deixar de viver no pecado, satisfazendo nossos desejos e nossa vontade, e decidir servir ao Senhor. Mas Pedro não parou com isso. Ele também falou que precisam ser batizados para remissão dos pecados. A linguagem de Ananias, em Atos capítulo 22, foi um pouquinho diferente, mas a mesma ideia. Quando depois Paulo falou sobre o que Ananias tinha dito para ele, Ananias falou para Saulo naquela época, e agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Paulo, tinha visto Jesus 3 dias antes, no caminho para Damasco. Chamou Jesus de Senhor. Foi obediente em ir para Damasco e esperar mais instruções. Mas mesmo assim, quando Ananias chegou na casa onde ele estava, Saulo precisava lavar os pecados do batismo. E enquanto não fez isso, continuou na culpa do seu próprio pecado. Quando falamos de aceitar Jesus, não é apenas levantar a mão. Não é apenas fazer uma oração. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e permitir que Ele lave os pecados no batismo, para que possamos receber o benefício do sangue de Jesus, o perdão dos pecados, a salvação em Jesus Cristo. Se nós vamos participar da ceia, que foi o início dessa pergunta, precisamos aceitar Jesus conforme a palavra dele. Não conforme as palavras dos pastores nas igrejas hoje, mas conforme a palavra de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Nós precisamos respeitar o que Jesus disse. E quando fazemos isso, vamos ter o privilégio de comunhão com Ele, inclusive de participar da ceia do Senhor com discernimento, de uma maneira que realmente agrada ao Senhor. E vamos fazer isso ao longo da nossa jornada, caminhando com Jesus para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.